A palavra está em Lucas capítulo 1, do Evangelho de Lucas. Aqui Lucas diz que existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos e perantes, andando sem repreensão, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados de idade, a palavra vai dizer. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, glória a Deus, Aleluia. Para oferecer o incenso. Glória a Deus. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, ou seja, ficou com medo. Né? Zacarias ficou com medo. Turbou-se, caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Aleluia. Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Levita. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. O sacerdote Zacarias, que outra hora, filhos de sacerdote, Isabel também, da família de sacerdote, outra hora se conheceram, casaram-se, tiveram festa, e ali há uma união. A palavra vai dizer que tanto Zacarias como Isabel eram pessoas que tinham intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Pessoas como eu, como vocês que estão aqui nessa noite. Aleluia. Temente a Deus. A palavra vai dizer que naquele tempo a cultura era que, se depois de um ano de casamento, era de certeza que um sacerdote, a sua mulher, tinha que mostrar a semente. Eles casaram, até um ano viveram os momentos felizes, mas também quantas vezes tentaram, tenho certeza, ter filhos e não tiveram. E quando chegou o ano, ali estava sendo cobrada diante da cultura judeia que era necessário que Zacarias, a sua mulher, que a mulher de Zacarias, Isabel, mostrasse o fruto do relacionamento deles. Ou seja, a mulher que naquele tempo não tinha filho era mal vista, aos olhos de muitos, era repudiada. E Zacarias, como sacerdote, servia naquele momento de mangofa para muitos dos seus colegas. E Zacarias, depois de um ano, quando vê que Isabel não engravida, que Isabel ainda não mostrou a sua semente, depois de um ano de relacionamento, todos que esperavam ali a semente de Zacarias e Isabel e nada de aparecer,
A situação de Zacarias vai se agravando, a situação de Isabel vai se agravando. E Isabel, agora que está totalmente já vista aos olhos de todos como uma mulher que não pode, não tem filhos, não tem como gerar filho, é estéril, é uma mulher estéril. Eu acredito que depois de um ano foi que começaram as orações de Zacarias e Isabel. Para ter o quê? Para ter um filho. Não tem nada mais triste naquele tempo para um sacerdote não ter filho. Essa palavra vai falar forte comigo e com vocês. Glória a nessa Deus, noite. aleluia. Tem gente que já deixou de orar. Tem gente que já parou de orar. Tem gente que já faz muito tempo que pediu a Deus. A palavra vai dizer que eles oraram muito tempo. Glória a Deus, aleluia. E o tempo foi passando. Agora Zacarias já é efetivo. E a palavra vai dizer que Zacarias saía no sábado, porque tinha troca de turnos para os sacerdotes. E Zacarias saiu no sábado, ou seja, passava uma semana fora e voltava. Saía no sábado, voltava no outro. Ele estava em tarefa, fazendo o trabalho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas nada de filho aparecer. Nada da semente aparecer, porque é pior. Porque é pior do que Deus responder às vezes as suas orações, dizendo sim ou não, é o silêncio de Deus. Isabel orava, Zacarias orava, mas o silêncio permanecia. E ali estava chegando, os tempos estavam passando. Muita gente está orando. Os tempos estão passando. Tem gente como Zacarias, não acreditando mais em nada. Está orando, 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 o tempo passando, talvez até mesmo a velhice chegando, os anos chegando, os anos se passando. Pessoas que já estão como Zacarias, que vai chegar um momento aqui que vai deixar de orar. O ano chegou, nada de semente, nada de filho. Ali começa a oração. Eles oram, 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 e Deus não responde nada. Não tem nada mais difícil para um crente do que estar orando e Deus calado. Mas só que essa palavra não me trouxe aqui nessa noite para tirar a esperança do seu coração, mas sim para dar esperança ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu creio no milagre. E Ele vai lhe dar. E Ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar. Porque do jeito que Ele fez com Isabel, Ele vai fazer com você. Vai sim. Essa palavra quem escutar até o final, porque eu prego dentro da palavra. Glória a Deus. Não saio da palavra. E à medida que o Espírito Santo for ministrando ao meu coração, eu também ministro aqui. Glória a Deus, aleluia. Ainda não tem semente. Ainda não tem. Tem gente que já deixou de orar e ainda não viu o milagre, ainda não viu a semente. E a palavra vai dizer que no túnel que chegou o dia de Zacarias trabalhar, naquele dia, no túnel dele, ali, porque a palavra vai dizer que muitos sacerdotes eram efetivos, mas pouco entrava no templo do Senhor. Eles morriam, eles exerciam seus papéis, mas não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque era por sorteio. Mas chegou o dia de Zacarias ser sorteado. Glória a Deus, aleluia. O dia do seu sorteio que entrou aqui nessa noite vai chegar. Aleluia. Porque Deus também vai sortear seu nome. Sim, meu Deus, aleluia. E Ele vai chamar por você. Aleluia. Louvado e agradecido. E a palavra vai dizer
Aleluia. Que naquele dias que Zacarias saiu ao serviço, que estava no seu turno, estão se preparando no pátio para o sorteio. E agora as muretas que estão, são 6 muretas, cada uma escrita, dizendo: essa mureta aqui não é para os gentios passar. A segunda mureta também dizia: essa aqui é só para os homens e seus filhos passar. Essa outra mureta estava escrita: a terceira mureta está lá, apenas para as mulheres passar. E a palavra também diz que na primeira mureta estava escrito que se qualquer um dos gentios passasse, eram mortos. A segunda mureta estava lá escrita para os homens, a terceira para as mulheres. E não vou definir todas, mas lá está a quarta mureta, aonde os sacerdotes vão subir pelos degraus. E eles já cantam louvando. Os homens que estão lá em cima olham para as mulheres lá embaixo e diz: graças a Deus, não nasci mulher. Isso era o costume deles nessa época. Chegou a mureta. Agora eles entram, muitas pessoas estão no pátio. Os sacerdotes que estão ali, por quê? Nesse momento a gente sabe que o sorteio acontecia no pátio. E ali o pessoal, os irmãos, estão todos orando naquele momento, já pensando quem vai entrar, qual dos sacerdotes, através daquele sorteio, vai entrar no templo do Senhor. Porque era difícil entrar. Mas quando Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida, não tem nada difícil, não tem nada impossível. Zacarias, que agora já estava velho, Zacarias, que agora junto com seus irmãos, Zacarias, que agora junto com os outros, que ao olhar para ele deve dizer: esse coitado, não sei nem o que está fazendo aqui. A mulher é estéril. A mulher é estéril, não tem filho, é uma vergonha esse homem. Mas Deus, quando quer colocar você em algo ou em qualquer posição, não importa o que os outros dizem. E agora Zacarias está lá. Zacarias está lá e no primeiro momento do primeiro sorteio, isso começa ao amanhecer do dia. Ao amanhecer do dia, o primeiro sorteio, eles mandam que um entre para poder limpar o templo do Senhor. O segundo sorteio é tão somente para poder arrumar as coisas e ajeitar o incenso. Agora, no terceiro sorteio, é a queima do incenso. Alguém vai queimar. Alguém vai ser chamado. Alguém vai ser chamado para entrar no templo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alguém foi chamado no primeiro sorteio para limpar o altar. Para limpar o altar do Senhor. No segundo, para ajeitar o incenso. Glória a Deus, aleluia. Alguém vai acender o incenso. Aleluia. O candelabro, alguém foi chamado lá dentro para ajeitar as coisas, ajeitar o candelabro, e alguém vai acender o incenso. Aleluia. Quem vai acender o incenso? Quem Deus vai chamar nessa noite? Quem Deus vai chamar agora para entrar no templo dele? Aleluia. Hoje não é mais necessário de maneira nenhuma entrar no templo do Senhor
Porque através do véu que foi rasgado, você pode falar com Deus a qualquer hora. Glória a Deus. Você pode falar com Jesus a qualquer hora. Glória a Deus. Mas as suas orações, Aleluia. ela tem que cheirar. Ela tem que ter o cheiro suave de um incenso. Glória a Deus. Aleluia. Para subir até as narinas do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Para que o perfume da sua oração Sim, meu Deus. consiga curtir efeito. Aleluia. E o anjo da presença do Senhor desça até você Glória a Deus. Aleluia. para efetuar o milagre na sua vida. Ou para dizer que o milagre vai acontecer. E agora é chamada a hora de chamar o nome. E Lucas diz que Zacarias foi chamado. Lucas diz que Zacarias foi chamado. E quando Zacarias entra no templo do Senhor, mesmo antes de queimar o incenso, ou quando simplesmente colocou para acender, saiu a primeira fumaça, a palavra vai dizer que a glória de Deus, o poder de Deus, caiu sobre aquele templo e o anjo Gabriel desceu. Glória a Deus. Aleluia. O anjo Gabriel desceu e estava ao lado do templo, Glória, olhando para Zacarias. E ele teve medo. glória a Deus. E ele se perturbou. E ele ficou com medo naquela hora. Não sabia o que dizer. Gabriel viu seu medo. Gabriel viu o espanto. Você vai ficar com medo. Você vai ficar espantada com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Porque você talvez nem espera mais. Você talvez nem está orando mais. E naquele momento Gabriel diz: não temas. Glória a Deus. Não Aleluia. temas. Não temas, Zacarias. Aleluia. Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. Deus ouviu a sua oração, Zacarias. E ele disse: como pode? Não tem como. A minha mulher, o útero da minha mulher já envelheceu. A minha mulher Isabel já está velha. Eu já estou velho. Não tem mais como. Ele disse: não tem mais como. Deus vai falar comigo. Deus vai falar com você, meu irmão. Não tem mais como. Eu já estou velho. Nia subian de neve, caramandaravas. Nia subian de neve. Glória a Deus. Xulian de cantirabachai cantonai. Aleluia. Não tem como mais. Todos lá fora, a palavra vai dizer que naquele momento, Zacarias demorou tanto lá dentro que nenhum outro sacerdote demorou tanto quanto ele demorou. Ele disse: é tarde demais. Talvez você que entrou aqui nessa noite está dizendo: é tarde demais. É tarde demais. Eu não acredito mais. Eu já sofri tanto. Eu já esperei tanto. Eu já orei tanto. Eu já passei tanto tempo esperando. Eu já orei tanto. Eu já deixei de orar. Naquele momento, Zacarias já tinha deixado de orar. Pelo tempo que esperou. Pelo tempo que pediu. Glória a Deus. É Aleluia. tarde demais. Era isso que ele estava dizendo para o anjo. Não tem como mais. Gabriel disse para ele: eu sou Gabriel, o anjo do Senhor. Glória a Deus. Eu vim aqui te Aleluia. trazer a notícia que Isabel, a sua esposa, Aleluia. vai ter um filho. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido. Mas por você não acreditar, você não vai falar mais. Até o dia do nascimento do seu filho. Quando não souber o que dizer, diante da situação difícil, diante da luta, do abandono, diante das enfermidades, diante do seu caso que já faz muito tempo que você ora, mas a resposta não vem. Tem muita gente que deixou de orar. Tem muita gente que está como Zacarias. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite
Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que nada está perdido. Glória a Deus. Aleluia. Volte a orar. Sim, meu Deus. Está com muito tempo? Está. É tarde demais? Não é. Volte a orar pelo seu casamento. Se é estéril, se não tem filho, se quer ter, confia em Deus. Já tentei, eu já fiz todo o procedimento médico, eu já fiz tratamento, não engravido. Eu digo a você, volte a orar. Glória a Deus. Aleluia. Não pare de orar. Aleluia. Não pare de buscar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja. Nada é tarde. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer que nada é tarde, porque o nosso Deus, Ele é temporal. Glória a Deus. Ele age em todo tempo. Sim, meu Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer que é no silêncio que Ele trabalha. Glória a Deus. Aleluia. Você não está ouvindo. A sua resposta não chegou. Nada. Eu continuo da mesma forma. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano e eu continuo orando. Mas estou como Zacarias. Perdi as esperanças. Perdi a fé. Zacarias estava sem fé. Mas você está vivo. Está sobrevivendo. Aleluia. A palavra vai dizer que Zacarias e Isabel sobreviveu. Glória a Deus. Eu sou a prova viva. Verdade. Do que o médico diz uma coisa e depois Deus diz outra. É verdade. Dois É a palavra de filhos. Deus que sempre chega. Glória a Deus. É a palavra de Deus que sempre é quem se cumpre. É quem a última palavra é de Deus. Glória a Ele Deus. agora sai. Aleluia. Ele agora sai do templo. Aleluia. Ele agora sai do templo do Senhor. Ele agora sai do templo do Senhor, sai mudo. Ele apenas consegue falar em gesto. Mas todos que estão ali sabem que a glória de Deus desceu sobre Zacarias. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, como disse para Daniel, Daniel, eu vim por causa das tuas orações. Às vezes faz tanto tempo que você tem pedido algo a Deus. Às vezes tem tanto tempo que você orou e você parou. Você diz, eu estou velho, eu estou cansado, não dá mais. O que eu queria para a minha vida, pelo tempo que eu já esperei, pela idade que eu tenho, não tem mais como Deus fazer. E eu quero dizer para você que Isabel era estéril, estava velha. Era impossível para a idade dela conseguir engravidar. Mas aí ele vai para casa. Passa um mês. Ele muda. Fala através de gestos. É no silêncio que Deus trabalha. Deus preferiu fechar a boca naquele momento dele para que ele não viesse proferir mais palavras. Não viesse murmurar ou falar algo do tipo ofensivo para o nosso Deus. Fátima Santo, seja Fátima bem-vinda. Santo, a paz do Senhor Jesus, minha linda. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu quero dizer para você, ele chega em casa. Naquele tempo não tem o pré-natal. Naquele tempo não existia pré-natal. Ela tem vindo- Mas Isabel, que outra hora não engravidava e o seu marido agora vai para casa, terminou o seu turno, ele vai para casa. Agora ele vai para casa. Ele volta para casa ainda perturbado, mas feliz porque viu a glória de Deus descer sobre ele. Mas mesmo assim volta para casa. Ele volta para sua casa em um mês. Chega 2 meses. Isabel vai dizendo. Isabel diz, o meu pé está inchado. As minhas coxas estão inchadas. Eu estou sentindo meu corpo diferente. Não tinha pré-natal. Não tinha pré-natal. Eu estou sentindo meu corpo diferente. 2 meses. 3 meses. Algo diferente. Não tinha pré-natal, mas Deus mostra. Isabel agora está sentindo o seu corpo diferente. Está sentindo a sua barriga
diferente, algo diferente existente está na vida de Isabel. Quando chega o quarto mês, ao quinto mês, a palavra vai dizer que Isabel agora sabe que está grávida. Glória a Deus. E a palavra vai dizer que ela não sai de casa. Glória a Deus. Que ela apenas fica louvando o nome de Deus dentro da sua casa o tempo todo, mas permanece lá dentro de casa. Glória a Deus, aleluia. E a palavra vai dizer, e eu vou lhe dizer que sabe por quê? Por quê? Por que levou tanto tempo para Isabel sair grávida? Porque precisava que Maria, mãe de Jesus, outra hora crescesse, se casasse, tivesse o seu namorado José, mas era preciso que Maria crescesse, que Maria estivesse com o seu ventre pronto para ali engravidar do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque o milagre que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é muito grande. Glória a Deus, Não é pouca coisa. aleluia. Agora Maria está pronta. E o anjo que apareceu a Zacarias vai até Nazaré. O anjo que apareceu a Zacarias vai até Nazaré agora. E chegando em Nazaré, diz para Maria que ela vai engravidar. Glória a Deus, aleluia. Porque ela é a escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela pergunta como? E ele diz, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Isso é o que o anjo Gabriel também diz para mim, diz para você nessa noite, que deixou de orar, que deixou de buscar pelo seu casamento, que deixou de orar pelo seu casamento, que deixou de orar pela sua enfermidade, que deixou de orar pela sua situação financeira, que deixou de orar pela libertação dos seus filhos, que deixou de orar pela sua depressão, que deixou de orar pela sua ansiedade, que deixou de orar por algo que você quer na sua vida, achando é tarde demais. Não é tarde demais. Para Deus não é tarde. Agora Maria vai para onde? Maria vai para as montanhas da Judéia. Aleluia. Maria agora vai para as montanhas em busca da casa da prima dela. Glória a Deus, aleluia. E a palavra vai dizer que quando Maria chega fora, batendo palma, Oh, glória a Deus, aleluia. Isabel já vem de lá. Aleluia. E quando a criança que está no ventre de Isabel vê a voz de Maria chamando prima, a criança salta na barriga Glória de tanta alegria, Glória a Deus. querendo sair para fora. Glória a Deus. Porque ali, João Batista, que outra hora já vai nascer, viu que ali estava no ventre da sua prima, estava no ventre de Maria, Glória a Deus. o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando até mesmo as crianças no ventre conhecem a voz de Deus, Glória a Deus. elas se alegram. É verdade, família. Eita glória! Aleluia. Deus é tremendo. João Batista salta na barriga de Isabel. Só o Senhor é Deus. Isabel, naquele momento, profetiza a palavra dizendo: bendita és tu, Glória a Deus. que agora tem no seu ventre o filho do meu Senhor, Aleluia, glória a Deus. aquele que vem. Aleluia. Acabou. Acabou agora. Isabel não escondeu mais a sua gravidez. Quer que eu diga mais alguma coisa para você nessa noite? Você vai ficar em casa se preparando para o seu milagre, não é? Isabel, que outra hora se ausentou, que escondeu, passou muitos dias escondendo o seu milagre. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que você não vai conseguir esconder por muito tempo. Glória a Deus. O milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, você não vai conseguir esconder por muito tempo.
Glória a Deus. Isabel tentou esconder o milagre por muito tempo. Mas eis que quando chegou aquele que era maior que João Batista, através do ventre de Maria, disse: agora Isabel pode mostrar. Glória a Deus. Você não vai passar muito tempo escondendo o seu milagre, porque vai ser grande demais. Aleluia. E você vai ter que mostrar, porque o que Deus faz na nossa vida, nós temos que mostrar, para que os outros vejam, para que os outros queiram seguir esse mesmo Salvador que nós seguimos. E hoje não é preciso você acender incenso, hoje não é preciso mais. Você pode entrar no templo do Senhor, você pode falar com Deus agora mesmo, aonde você está. Glória a Deus. Você pode falar com Deus através das suas orações. Glória a Deus. Aleluia. E Deus me trouxe aqui para dizer: não pare de orar, não é tarde demais, não pare de buscar. Sim, meu Deus. Aleluia. Não pare de buscar. Aleluia. Você deixou de orar, está com muito tempo. Tem muita gente que deixou de orar, está com muito tempo. Tem muita gente desacreditando, tem muita gente achando que é tarde. Eu já estou velho, não acontece mais, faz muito tempo. E eu digo a você que não é tarde, não faz muito tempo. Você não está velho para receber o seu milagre. Você não está velho, você não está velha para receber o seu milagre. Aleluia. Glória a Deus trabalhando na sua vida. E você vai dizer: irmão, eu não estou vendo. Está em silêncio. Parece que quanto mais eu oro, mais a situação fica difícil. Quanto mais eu oro, parece que Deus não está ouvindo, não está me vendo, não está vendo o meu sofrimento. Eu estou como Zacarias. Eu estou como Zacarias esperando há tanto tempo, irmão. Mas eu digo a você que Deus vai sortear o seu nome. Glória a Deus. Vai chegar o dia do seu sorteio. Sim. Vai chegar o dia que Deus vai chamar você. E que você vai receber o seu milagre. Aleluia. Glória a Deus.